Graças a Deus. Bendito seja o nome do Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que criou a vida, aquele que nos dá o ar para que essa vida se mantenha viva. Que a presença do Todo-Poderoso venha envolver você, minha amiga e meu amigo ouvinte. Por mais aflito, por mais ferido, por mais cansado, por mais sobrecarregado que você esteja, de problemas, de preocupações, de dúvidas, de medos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, chega até você neste momento. Ele chega até você neste instante e envolve o seu ser. Receba o livramento. Receba a força que vem do Altíssimo, o poder do Altíssimo. Que esse poder envolva você e faça de você uma nova criatura. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. O salmista disse: porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como a lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço até de comer o meu pão. Minha amiga, meu amigo ouvinte, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito do Altíssimo, vem sobre aqueles que têm sede e fome de justiça, os injustiçados, os abandonados, os excluídos, os feridos, os abatidos, os que, como um cão sem dono, que perambulam pelas cidades, estão em busca de um pedacinho de pão, em busca de um pedacinho de comida. Ele busca, o Espírito Santo, pessoas como você. Porque uma vez restabelecendo a sua vida, fazendo com que ela tenha sabor, para que você possa viver e possa glorificá-lo, então ele vem sobre a sua vida. Mas ele não pode entrar dentro de você, restaurar a sua vida, enquanto você não permiti-lo. Ele quer liberdade para chegar até você. O Espírito Santo precisa da sua anuência, da sua permissão, para que possa entrar em você. Mas não basta apenas você esboçar um desejo, eu gostaria de receber o Espírito Santo. Não. É preciso muito mais, porque ele é a plenitude do Altíssimo. Ele é a totalidade de Deus. Ele é o Espírito daquele que ressuscitou dentre os mortos. E ele quer ressuscitar você também. Para tanto, é preciso você colocar toda a sua força, todo o seu querer. Ele não faz questão que você seja perfeito, que você mereça. Ele não faz questão que você seja santíssimo, não. Ele faz questão que você o queira. Esse é o problema. Essa é a questão, esta é a necessidade. Ele quer que você o queira de verdade.
que você tenha fome e sede da sua presença. E o que você vai dizer? Qual é a sua resposta? Você quer o Espírito Santo? Você diz, eu quero. Quando que você quer? Eu quero agora, você responde. De verdade? Sinceramente? Então, eu vou dar a chance para você procurar um lugarzinho afastado, isolado. Talvez o banheiro, como é costume a gente fazer a oração. Talvez no banheiro. E você vai procurar um lugar bem sossegado. Talvez você esteja num ônibus, no trem, em qualquer lugar, se locomovendo, mas você está com o fone de ouvido, né, ouvindo essa programação. Então, se você pode, se você está sentada direitinho, bem confortável, então aí feche os seus olhos. Feche os seus olhos e vamos então chegar diante do trono do Altíssimo para receber o Espírito que Ele está pronto para dar. Vamos, graças a Deus. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença nesse instante, meu Pai. Isto é, elevamos os nossos pensamentos somente a Ti. Deixamos esta terra, este mundo, abandonamos os pensamentos deste mundo, mesmo de pessoas, amigas, parentes, de tudo. E nos elevamos até a Tua presença, meu Pai. Agora mesmo, meu Senhor, quando estamos sozinhos contigo, queremos abrir o nosso ser, abrir a nossa alma e deixar que o Senhor, o Espírito Santo, venha possuir o nosso ser, o nosso corpo. Ó poderoso de Abraão, de Isaque, de Israel. Ó poderoso que faz tudo aquilo que lhe apraz. Que não tem dificuldade para agir. O Senhor pode todas as coisas, inclusive fazer desta criatura pobre, aflita, desprezada, essa criatura que tem sido como um galho seco, como uma erva seca, que tem sido pisada pelos animais, pelos homens. Ó poderoso de Abraão, meu Pai, venha ao encontro dessa criatura, venha ao encontro de todos os que te querem de verdade. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor venha honrar a tua promessa feita pela boca do teu Filho Jesus, que o Senhor viria para todos que esperassem em Jerusalém, que encheria de poder aqueles que estivessem firmes em Jerusalém. E esta é a nossa Jerusalém, meu Pai. Os pensamentos
estão focados no altar. Nossos pensamentos estão fixos no altar, no teu altar. Então, meu Pai, venha de acordo com a tua compaixão, misericórdia, de acordo com a tua piedade. Venha sobre este povo, meu Senhor. A gente aqui sabe que não há nenhum mérito para isso. Estamos convictos de que não temos méritos nenhum. Nada. Nada que há em nós pode ser considerado para que o Senhor venha ao nosso encontro, exceto a fé que o Senhor tem colocado dentro de nós. Então, meu Senhor, venha ao encontro dessa criatura, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Pois é, meu Pai, assim como essa melodia que penetra pelos nossos ouvidos até a nossa alma, meu Pai, assim também o teu Espírito penetre dentro de cada uma destas pessoas de forma palpável, visível, transformando as trevas em luz. Isso mesmo, mudando esse ambiente, mudando esse interior, mudando esse corpo. Os doentes sejam curados, os tristes alegres, os abatidos se levantem. Da forma como aconteceu naquela visão do vale de ossos secos, quando o Senhor fez com que cada osso se juntasse ao seu osso e formou-se carne, tendões e etc. E depois então o Senhor disse, profetiza, que o Espírito, o vento do Espírito viesse e desse vida àqueles corpos. Imediatamente aqueles corpos começaram a se movimentar e ficaram de pé e tornaram-se um grande exército, imenso exército. Ó soberano de Abraão, de Isaque e de Israel, torna esta gente um exército, o exército do Senhor dos exércitos. Levanta esta criatura, meu Pai, dessa situação, dessa prostração, e faça dela uma fonte a jorrar, de forma tal que os aflitos, os sedentos, os famintos, todos os viajantes encontrem nela a tua força, o teu espírito, a tua vida, e venham beber do Senhor, meu Pai, através dela. Ó, venha Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Receba, minha amiga, meu amigo ouvinte, receba o Espírito do Altíssimo, a promessa que Jesus prometeu. Receba o Espírito Santo,
Receba da sua alegria, da sua paz, da sua certeza, do seu poder. Receba do espírito da fé, a fé que vai conservar você desde agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me viver nos teus rios, Senhor. Faz-me chegar, faz-me beber, faz-me viver. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, veja só, você quer saber como você tem certeza de que recebeu o Espírito Santo? Pois bem, uma das características, um dos sinais da presença de Deus, do Espírito de Deus em nós, é a paz. Quando a pessoa está em paz, perfeita paz, no seu interior, e permanece nessa paz, não só por alguns momentos, mas por todos os momentos, por toda a vida, então isso é sinal de que ela tem o Espírito Santo. Mas presta atenção, presta bastante atenção. O Espírito Santo nos dá a paz interior, do lado de fora é guerra. Nós temos que enfrentar as nossas lutas, nossas guerras. Mas no interior há perfeita paz, o que significa dizer que não temos depressão, que não ficamos assustados, medrosos, que não ficamos preocupados, que não ficamos ansiosos, porque o Espírito da paz nos dá a tranquilidade de que no final tudo vai dar certo. Outra característica do Espírito Santo em nós é uma convicção permanente. Ele, o Espírito Santo, testifica, confirma com o nosso espírito que somos de Deus. Então, essa é outra característica, outro sinal evidente do Espírito Santo em nós. É claro que há pessoas que enganam-se a si mesmas. Elas dizem ter o Espírito Santo para não ficar para trás. Mas elas sabem que a dúvida que elas carregam dentro de si
já é um mau sinal, já é um sinal de que não há o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo vem, ele te dá certeza, convicção. Nós vamos ver agora alguns testemunhos de pessoas que eram tristes, eram vazias, eram infelizes, mas depois que receberam o Espírito Santo, veja como elas mudaram, como elas tiveram suas vidas transformadas por conta do Espírito de Deus dentro delas. Meu nome é Josi e eu tenho 22 anos. Minha vida antes de receber o Espírito Santo era vazia. Eu tinha um vazio muito grande no meu coração e eu não entendia por que eu tinha aquele vazio. Tinha uma tristeza, uma angústia, era algo que eu não conseguia preencher com nada. Aliás, eu tentava preencher esse vazio de várias formas. Eu comecei a frequentar balada, tentando preencher aquele vazio. No momento da balada até tinha esse momento, eu conseguia ter alegria no momento da balada, mas quando eu chegava em casa e eu deitava no meu travesseiro, só o meu travesseiro sabia, a tristeza que eu estava sentindo voltava tudo de novo. Eu comecei a tentar preencher esse vazio usando droga, eu comecei a usar cocaína, eu comecei a usar maconha, comecei a usar lança-perfume para tentar preencher esse vazio. E esse vazio cada dia mais só piorava. Eu comecei a achar que para preencher aquele vazio eu só poderia ser feliz se eu tivesse alguém do meu lado, para ser feliz. Então eu comecei a namorar com um, eu enjoava, eu começava a namorar com outro e eu ficava com outro. Eu tentei preencher esse vazio de várias formas, mas esse vazio eu não conseguia preencher ele. Eu cheguei ao nível da minha vida assim que eu tive síndrome do pânico. Eu andava sozinha à noite, eu fugia, era como se tivesse alguém correndo atrás de mim, alguém andando atrás de mim e eu sentia desejo de morte. Tinha uma coisa na minha cabeça que ficava falando para mim, se mata, se joga na frente desse carro, esse carro que está passando, se joga na frente dele, se mata. Eu não conseguia dormir mais. Eu via a minha família dormindo e aquilo me dava tristeza, porque eu via que simples coisas como dormir fazia falta na minha vida. E eu via eles dormindo, eu via eles com aquela paz, com aquela tranquilidade, eu não entendia o porquê que eu sentia aquele vazio e parecia que eu tinha aquele vazio e todos que estavam à minha volta, todo mundo era feliz, menos eu. Eu recebi o convite de uma amiga que ela via tudo que eu passava, minha angústia, minha tristeza, e ela me fez esse convite para ir até a igreja. E participando das reuniões de quarta e domingo, eu pude perceber a importância do Espírito Santo e eu comecei a ver que tudo que o homem de Deus falava, que eu podia tirar aquela angústia, aquela tristeza que tinha dentro de mim. E eu tive curiosidade em saber, porque eu falei, é possível eu ser feliz, porque eu já achava que não tinha mais jeito, não tinha solução para a minha vida, porque eu tentei, eu tinha desejo de morrer, e quando eu ouvi alguém dizendo sobre que o Espírito Santo poderia me dar essa alegria, então eu quis conhecer o que era o Espírito Santo. E nessa busca pelo Espírito Santo, eu participei do jejum de Daniel. Nesse jejum de Daniel eu obedeci tudo o que o homem de Deus dizia para mim fazer. Ele falava que era para mim mergulhar mais nas coisas de Deus. Então eu comecei a ler mais a Bíblia, eu comecei a procurar livros que tinham a ver com a fé, que tinham a ver com Deus. Eu comecei a assistir a IUD pela televisão, comecei a ouvir a Rede Aleluia, comecei a orar mais, falar mais com Deus. E isso foi me aproximando cada vez mais dele. Eu tive que abrir mão de muitas coisas, tive que abrir mão da amizade, né? De amizade de pessoas que não me trazia bem algum. Essas pessoas, elas me levavam para o mau caminho, então era coisa que eu tinha que entender que eu teria que abrir mão para poder ter o melhor de Deus. Foi quando um dia, eu lembro, foi o último dia do jejum de Daniel, que eu recebi o Espírito Santo, foi pela manhã. A minha experiência foi uma experiência extraordinária. Então, no momento da busca, eu senti uma alegria assim que saía de dentro de mim e fluía para fora. Era algo que eu não conseguia explicar, uma alegria, uma sensação gigantesca dentro de mim. E ao mesmo tempo que eu tive aquela alegria, eu senti aquela paz, uma paz na minha alma, assim, que uma coisa que eu queria mostrar para os outros, eu queria passar para os outros, eu queria falar
que aquela tristeza, que aquela angústia tinha solução. E a partir daquele dia, minha vida mudou. Não foi uma alegria momentânea, uma busca que eu busquei sentir uma paz, uma alegria, não. Conforme os dias foram passando, aquela alegria permaneceu. Eu não sou mais aquela pessoa triste, angustiada, aquela pessoa sem ninguém dava nada por mim. A minha família me desprezava. Hoje a minha família tem orgulho de mim. E o Espírito Santo me proporcionou isso. Ele me deu essa alegria que eu não tinha, uma alegria que eu não sabia que existia. E nos momentos de luta, de dificuldade, todo mundo passa por dificuldade, por lutas. Só que agora, com o Espírito Santo, eu tenho forças para poder passar pelas lutas, pelas guerras. Nada me abala, porque eu sei o que está dentro de mim. E tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Meu nome é Kelly e eu tenho 40 anos. Eu tinha uma vida assim muito triste, muito amarga, porque eu tenho um filho que é dependente químico. Então a minha vida, quando eu descobri que ele era dependente, para mim ali ela acabou. Então eu já não dormia, eu não vivia, eu só chorava, passava as noites em claro, ficava atrás dele. Então para mim ali não tinha motivo para viver. Eu já tinha vontade de desistir de tudo porque eu não aceitava ter um filho daquele jeito. Então eu não dormia, eu não comia. Era uma tristeza incontrolada porque eu não aceitava que meu filho fosse daquele jeito. Sempre lutando, sempre buscando por ele e ele naquela vida. Então eu não tinha motivo, eu só sabia chorar, eu passava noites em claro, eu saía na rua atrás dele. Não tinha por que viver. Para que viver se você teve o seu filho, carregou 9 meses, colocou no mundo e vê ele naquela situação? Então eu não tinha motivo para alegria, não tinha motivo para nada. O negócio era só viver por ele, porque ele era o meu primeiro filho, era o sonho de toda mãe. Aí era aquele filho que eu sonhava que ele fosse alguém na vida. E de repente você descobre que seu filho está numa vida que não é legal. Então eu não tinha motivo, eu só sabia chorar, só sabia ficar triste. E assim eu fui indo, sabe? Assim, chegou uma hora que eu falei, agora não tem mais jeito, nem para mim nem para ele, porque eu não consigo me ajudar e nem vou conseguir ajudar ele. Então aí eu vi que a única solução que eu tinha era buscar a Deus. Chegou um determinado momento, né, das reuniões de quarta e domingo, que eu percebi que eu teria que usar a minha fé, que eu deveria que agir mais, que só nascendo de Deus eu conseguiria tirar aquela tristeza, aquela angústia. E eu determinei que eu não aceitava mais ficar daquele jeito, que eu teria que nascer de Deus sim. Por quê? Porque Ele ia mudar a minha situação. E nessa busca do Espírito Santo eu participei do jejum de Daniel. Então, quando começou o jejum de Daniel, eu decidi que ali eu iria ter uma nova história, eu ia mudar a história da minha vida, eu ia mudar a minha situação. Então eu me lancei de uma forma onde eu esqueci de tudo e de todos. Então eu passei a orar mais, sair de redes sociais, eu tinha muito aquele negócio, tudo eu queria postar no Face, tudo eu queria ver, então eu me isolei do mundo. Telefone, a minha família falava, nossa, mas a gente liga, você não atende. Eu falava, eu estou no jejum de Daniel, são 21 dias. Depois de 21 dias a gente conversa tudo que a gente quiser. Enquanto isso eu não vou atender telefone para não ter aborrecimento, porque eu preciso ter um encontro com Deus. Então eu passei todos os dias de manhã, ao sair para trabalhar, eu escutava a mensagem do Bispo Macedo. E ali eu ia me fortalecendo, eu ia me renovando, lendo o livro da Dona Cristiane, lendo todos os livros que se passava na igreja eu pegava para ler, porque eu achava que era um fortalecimento para mim. Ia me ensinar a ser uma mulher de Deus, mas com o Espírito Santo. E até que um dia eu fui batizada com o Espírito Santo. Foi no último dia do jejum de Daniel. Eu cheguei diante do altar e falei para Deus, eis-me aqui, Senhor. E daqui eu vou ter que sair uma nova criatura, eu vou ter que sair uma nova mulher. Então ali no último dia eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Foi assim uma coisa, uma alegria. Ao mesmo tempo que eu chorava, eu queria sorrir. Então assim, foi assim, eu queria sair falando para todo mundo, porque é uma coisa assim que inexplicável, que é uma alegria tão grande que você não consegue se controlar. Às vezes a pessoa pode até achar, nossa, mas está sorrindo, não tem nada para sorrir, porque a alegria é imensa, a paz, a tranquilidade. Parece que você não está nem ali, não tem mais ninguém ao seu lado, porque a alegria e a paz é demais. Hoje eu sou uma nova pessoa e eu consigo lidar com Ele. Por quê? Porque não sou eu, é o Espírito Santo. Ele me dá a direção, Ele me ajuda nos momentos que eu mais preciso, Ele está ali do meu lado, sempre me ajudando, sempre me renovando, sempre me fortalecendo.
Então a Kelly hoje ela tem paz, alegria, felicidade. Então hoje, para mim o Espírito Santo é tudo. Eu não saberia viver sem o Espírito Santo. Tudo isso aconteceu depois que eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Graças a Deus. Então amanhã nós vamos dar continuidade a esse jejum de Daniel. Vamos continuar no Espírito. Nós vamos orar, continuar orando, pedindo, clamando por aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo. E nesta quarta-feira, ao vivo, estaremos, através do videoconferência, né, na reunião, na noite do noivo. Nós vamos dar continuidade. E, obviamente, é claro, eu tenho certeza que se, através do rádio, através dessa transmissão, você já tem aquela força do Espírito Santo. Imagine num ambiente do templo de Salomão, um ambiente da igreja, um ambiente do altar do Altíssimo. Imagine, nesta quarta-feira, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Tá bom? Ficamos por aqui e amanhã estaremos então de volta neste horário e nesta emissora. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.